Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Todo mundo achou? Nós vamos ler a partir do versículo de número 30, capítulo 21, versículo 33. Amém? Eu lembro de um tempo que, quando momentos como esses, em que a palavra de Deus era lida, isso ainda acontece em alguns contextos, era muito importante o silêncio. O silêncio porque a gente estava diante, ou estamos diante da voz, que é a palavra, que é o próprio Senhor. E o desejo último é esse, é que o Senhor fale de uma maneira que a gente alcance, escute de verdade, não somente tenha a capacidade de ouvir, né? Eu até falei isso na quinta-feira no nosso estudo bíblico. Ouvir, a gente ouve, da capacidade do homem ouvir. É um sentido que você tem. Você ouve. Então você capta os sons. Mas escutar significa ouvir e dar atenção àquilo que está sendo dito. Então é isso que a gente quer fazer aqui nessa manhã. Ouvir, escutando, dando atenção ao que está sendo dito pela palavra de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E agarrando, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles agricultores? Essa é a pergunta de Jesus para o seu público. E eles responderam: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo, atente aqui para esse versículo, ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. A festa da Páscoa, ela estava próxima. Vocês se lembram que anteriormente, a mensagem anterior, eu falei sobre o que estava dentro do contexto da parábola dos dois filhos, e que também se encontra aqui,
a chegada de Jesus a Jerusalém, como ele é recebido, como ele é ovacionado, como sendo reconhecido como sendo o filho de Davi, o Messias. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e o saudavam dizendo: olha, bendito é este que vem em nome de Deus. Ele entra na cidade, aquilo desperta um olhar invejoso dos religiosos, aquilo faz com que aqueles que já olhavam para Jesus de maneira torta fiquem ainda mais indignados. Aí, como se não bastasse, Jesus vai para o templo, joga as mesas dos cambistas para o alto, porque a casa de Deus havia se tornado, havia se desviado do propósito da sua existência, casa de oração, mas não, é casa em que os negócios estavam sendo feitos à torto e à direita, em nome de Deus, sem que Deus estivesse dando autorização para aquilo. Aquilo acende ainda mais a ira daqueles homens. Jesus se retira da presença deles. Depois Jesus volta para o templo e passa a ensinar e é questionado: você faz isso em nome de quem? Sob a autoridade de quem? Quem te delegou essa tarefa? Você está no ambiente nosso aqui, os religiosos dizendo para ele: nós ensinamos, nós temos autorização para tal, nós temos a palavra de Deus, nós representamos Deus. E aí Jesus, diante do questionamento, vai e faz uma pergunta. Tá ok, eu respondo. Eu falo de onde vem a autoridade se vocês me responderem de onde era a autoridade de João. Batizava ele da parte de Deus ou dos homens? E eles ficam ali numa sinuca de bico, não sabem o que dizer, e como vimos anteriormente, na verdade eles sabem o que dizer, mas eles preferem viverem da aparência de uma vida mentirosa, hipócrita, e Jesus vai dizer: vocês precisam se arrepender. E aqui Jesus está dizendo essa parábola, conforme a gente acabou de ler aí, pegando aí o gancho do versículo 45, para esse mesmo grupo, a ponto deles descobrirem, ao fim da ilustração das duas parábolas que Jesus conta, e principalmente com a ênfase na primeira parábola, a parábola dos maus lavradores, dos trabalhadores desonestos, eles chegam à conclusão de que ele está falando da gente. A palavra dele vem na nossa direção. Ele está no fundo, querendo nos atingir de forma impactante, e ele está fazendo isso, na verdade, a ponto de alcançar o objetivo. Ele está falando da nossa hipocrisia. Como eu disse na semana passada, do nosso jeito de dizer sim para Deus, mas na vida a gente vive um não. De ter na boca a palavra de Deus, mas na vida ela não existe. Aí Jesus então começa a contar outra parábola. Eu tenho outra parábola para dizer. E aqui, um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele vai dizer que essa é a parábola mais clara de todas as parábolas. Às vezes a gente se perde no meio da interpretação do texto, principalmente das parábolas, porque a gente acaba fugindo do pensamento central, e aí entra naquele processo de alegoria, né? O texto diz isso porque aquilo outro, aí começa a se perder e perde o cerne do texto. Mas aqui, à medida que a gente vai lendo o texto e percebendo os detalhes do texto, William Barclay vai dizer que essa é a mais clara de todas as parábolas, porque baseado aqui, muito provavelmente, no capítulo 5 de Isaías, 1 e 2, também no Salmo 80, a partir do verso 8 a 18, o texto retrata uma figura, a figura da vinha, que é muito conhecida de todos eles ali.
E o que se quer dizer com essa parábola, a gente já pode até começar a interpretar simplesmente a partir do que já é dito. Deus é o dono da vinha, a vinha é o reino, os servos são os profetas, o filho da parábola, a quem que é enviado num segundo momento e é morto, é Jesus. Os lavradores são os judeus que se opõem a Jesus. A morte do filho quer significar a crucificação. E a própria ideia de transferência do reino de Deus ser retirado de vocês e ser então oferecido a outros, tem a ver com essa ideia de que não é porque está no berço judaico que é uma coisa exclusivista, principalmente pelo fato de vocês que têm o privilégio de viver como povo de Deus se portarem de maneira tão contraditória. Aí Jesus vai dizer, o reino será retirado de vocês. Tudo isso está descrito aí ao longo da leitura. Verso 33, certo proprietário plantou uma vinha, coisa muito comum naquele tempo, atividade agrícola das mais comuns naqueles dias. Um fazendeiro tem um espaço bom, planta a sua vinha, é um homem que tem posses, é um homem que tem condições, é um homem que pode prover tudo o que é necessário para que dali ele tire a garantia da sua subsistência, dali pessoas sejam também participantes da sua realidade, do seu dinheiro, dos seus recursos, e ganhem dali também o seu pão. E a Bíblia vai dizer que aquele homem providenciou tudo para que aquele espaço funcionasse e produzisse muito. Ele cerca a vinha, ele protege a vinha dos animais, ele constrói um lagar para que dali as uvas sejam esmagadas, e o suco, e o vinho, enfim, tudo que possa ser derivado dali seja produzido e bem produzido. Ele edifica uma torre para que dali aquela vinha seja protegida, né? Seja vigiada. Ele promove tudo. E chega um momento que também muito comum a realidade daquele tempo, alguém que detinha uma posse como aquela, dificilmente morava naquela região, morava perto dessa vinha. O que era mais comum é que ele então contratasse pessoas, a gente já viu isso aqui em outros momentos, no Evangelho de Lucas, em que alguém se ausenta e entrega as suas posses na mão de uma espécie de mordomo, alguém que vai cuidar para ele. Isso é feito aqui. O homem cria todas as condições, coloca aqueles recursos na mão desses lavradores e se ausenta dali. E no devido tempo, ele vai voltar para que haja prestação de contas, para que dali, daquilo que foi combinado, do preço que foi pago, poderia ser, que seria pago, poderia ser em dinheiro, poderia ser numa espécie de permuta, em frutos, enfim. Mas o combinado seria então cumprido, porque ele voltaria para aquilo. E os lavradores tinham a responsabilidade de cuidar, de produzir, de gerenciar, de fazer com que o seu trabalho tornasse então, a sua mão de obra, tornasse aquele homem ainda mais rico. Suas posses serem ainda mais acrescentadas àquilo que ele já tinha, mais coisas seriam acrescentadas. E eles começam a trabalhar. Mas lá pelas tantas, o que o texto diz é que alguém, diante do retorno, diz aí o versículo de número 34, quando chegou a época da colheita, o dono, o proprietário, ele envia seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro
e apedrejaram outro. Aqui é uma alusão àquilo que aconteceu quando os profetas, muitos foram mortos, à medida que eram enviados. À medida que eram enviados para falar com o povo, chamar o povo a prestar conta. Esse povo da vinha, Israel. Muitos profetas foram ameaçados, muitos profetas foram mortos. Para a gente ficar só no exemplo, o último profeta do Antigo Testamento, que pega aqui esse contexto do Novo Testamento, João Batista, o que acontece com ele? Qual foi o fim da vida de João Batista? Teve sua cabeça arrancada. Foi morto por falar a verdade. Foi morto por não compactuar com a hipocrisia da religião do seu tempo. Foi morto. Então, quando Jesus profere essas palavras, sabendo que eles eram a espécie de vinha de Deus, o reino de Deus era essa vinha, eles eram parte disso, eles sabem no fundo que aquilo vai alcançá-los em alguma medida. E o texto continua. Verso 36, enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram com ele o mesmo. Verso 37, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, eles respeitarão o meu filho. Vocês se lembram como é que começa o livro de Hebreus? Nos últimos dias, quem pode ler aí Hebreus? Vamos lá. Só o iniciozinho aí. Hebreus, capítulo 1. O que diz aí, ó? Deixa eu abrir aqui. Isso. Aham. Isso. Tá bom, até aí. Exatamente. Deus, o autor de Hebreus, ele remonta esse quebra-cabeça dizendo, olha, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, falou por meio dos profetas, falou chamando o povo a se converter a Deus. Agora ele nos falou nos últimos dias por meio do Filho. Vieram os profetas e foram mortos, vieram os profetas e foram atravessados com a espada, vieram profetas e perderam a cabeça, vieram os profetas e denunciaram a corrupção, vieram os profetas e denunciaram o pecado, vieram os profetas e denunciaram que a vinha era infrutífera, que eles deveriam produzir frutos de arrependimento, mas no fundo, eles estavam produzindo frutos para vergonha de si e do próprio Deus. Vieram os profetas. Então, olha, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo exatamente isso. Vieram os profetas e vocês mataram. Vocês religiosos, tudo isso aconteceu com a anuência de vocês, com o consentimento de vocês. Todos estão mortos. Por fim, ele envia o Filho. E por mais louco que isso pareça, eles também matam o Filho. Aqui Jesus está dizendo, como já fez de muitas formas a respeito da morte dele, ele falou,
olha, o Filho do Homem vai padecer, vai sofrer nas mãos das autoridades. Agora ele está falando para as próprias autoridades, dizendo, é isso que vai acontecer comigo, vocês farão isso comigo. Vocês serão responsáveis, humanamente falando, pelo derramamento do meu sangue. É assim que tem que ser. E por mais que isso seja assim, horrível do ponto de vista humano, o sujeito manda um, manda outro, manda um grupo, e eles vão sendo dizimados e ele continua mandando gente, até que chega ao ponto que parece que quem enlouqueceu foi o dono da propriedade, porque o que ele faz é o seguinte, ele envia o que ele tem de melhor, ele envia o seu herdeiro, ele envia o seu filho, dizendo, a estes eles vão respeitar. Este aqui receberá o respeito deles. Eles não vão tratar da mesma maneira como trataram os outros. E o texto diz que não é isso que acontece. Quando os agricultores, verso 38, viram o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. Vamos dar fim à sua vida, vamos tomar para si o que não é nosso, é dele, vamos administrar isso da maneira como a gente bem entender, vamos fazer isso segundo a nossa própria vontade, esquece o que está combinado, porque aqui havia um combinado. O homem não ia arrendar nada para ninguém e simplesmente deixar aquilo nas mãos dos outros, por uma razão óbvia. Os outros não tinham nada. A possibilidade de trabalharem era resultado daquilo que o dono, o proprietário, lhes dava, as condições que ele concedia. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse fato, já fazendo uma aplicação, gente. Todas as vezes que o reino de Deus, que os meios de graça que o Senhor nos concede, eles são administrados segundo os interesses próprios desses trabalhadores, dos trabalhadores da vinha, o resultado é perversidade. O resultado é morte de gente inocente. Todas as vezes que alguém que fala em nome de Deus utiliza os recursos de Deus do modo como convém, o resultado é esse, é desastre. Jesus está denunciando isso. O povo está como está, porque vocês, como eu disse lá na semana passada, são chamados para guiar o povo, mas vocês são tão cegos quanto os outros. São chamados para quebrantar os corações, mas vocês são tão insensíveis que até prostitutas e publicanos entram primeiro no reino de Deus e vocês estão ficando para trás. Por isso se arrependam. Por isso atentem para o modo como vocês administram, cuidam, exercem sua vocação. Cumprem o seu papel em nome de Deus. Agarrando, retiraram-no da vinha e o mataram. É o que diz o versículo 39. E aí vem a pergunta de Jesus. O que vocês acham que quando vier o dono da vinha, o que ele fará a esses agricultores? Aí vem a resposta. No verso 41, destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha aos outros agricultores que no devido tempo, para que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Eles estão
dizendo o que vai acontecer, mas não necessariamente o que vai acontecer com outros, o que vai acontecer com eles. São eles o elemento chave aqui. É para eles que Jesus está falando. E é para a gente que essa lição também continua tendo o mesmo valor. Você que fala em nome de Deus, não use o nome de Deus em vão. Não coloque suas paixões à frente dos ideais de Deus. Porque, no fundo, quando isso acontecer, os frutos serão simplesmente frutos de morte. Fatalmente se falará em nome de Deus e você vai ferir alguém gravemente. Porque, no fundo, o que fala mais alto é a sua paixão. Porque você quer, no fundo, administrar os recursos que Deus te concedeu, colocou em suas mãos, que não são teus, da maneira como convém. Olhando para a nossa realidade enquanto país, isso está longe de estar acontecendo? Isso está longe de estar acontecendo? O que vocês acham? O que vos parece? Usando aqui a palavra de Jesus. O que vos parece? O nome de Deus tem sido escarnecido, porque quem fala em nome de Deus, na maioria das vezes, e aí é lógico que eu estou generalizando, mas principalmente quando o assunto é televisivo, quando o assunto é audiência, boa parte das vezes são pessoas que querem, são agricultores da vinha de Deus, mas que trabalham segundo seus próprios interesses. É por isso que há tanta contradição em nome de Deus. É por isso. E o que Jesus disse para aqueles homens continua valendo hoje. Eu vos digo que quem trabalha assim em nome de Deus, que quem usa assim o nome de Deus, que quem funciona assim em nome de Deus, o reino será tirado. Ou poderíamos dizer, você será arrancado do reino de Deus. Porque você não tem autoridade para fazer e falar o que você acha que é bom, que é conveniente. Você precisa aprender a administrar a graça de Deus, os recursos espirituais que Deus te concede, não para o seu interesse, mas para os interesses dele, que é o dono da vinha. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Os servos enviados pelo dono da vinha e que foram espancados, como já disse anteriormente, apontam para os profetas. Poderia citar aqui Zacarias como alguém que foi assassinado no pátio do templo. O filho amado do dono da vinha é morto pelos lavradores, é o próprio Jesus. É isso que a gente é capaz de produzir quando a gente se afasta de Deus, mesmo tendo Deus nos lábios. É isso que a gente é capaz de produzir quando a gente anda longe dos ideais de Deus, mesmo tendo Deus na boca, mas longe do coração. Em nome de Deus a gente pode matar. Em nome de Deus, quer dizer, estou aqui dizendo que estamos sujeitos, não estamos autorizados a fazer. Em nome de Deus estamos sujeitos a matar pessoas, dizendo, tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia é para sempre. Vocês acham que o problema dos religiosos era a falta de Bíblia? Vocês acham que era a falta da lei? Vocês acham que era a falta de culto? Não. O problema é que tudo isso estava servindo de maneira invertida aos ideais do pai, do dono da vinha. Tudo isso estava sendo movimentado, manipulado, como convém, a ponto de olharem para o Filho de Deus e falarem, nós precisamos tirar esse cara do nosso caminho. Olha aí o que diz o versículo de número 46.
45. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e se arrependeram. Qual é a resposta que tem no versículo 46? Se arrependeram? Se quebrantaram? Pensaram em fazer diferente? Não. E tentaram prendê-lo. Tiveram medo naquele primeiro momento, porque todo o povo ali o considerava profeta. Vamos deixar a poeira baixar. No momento que a poeira baixa, a morte de Jesus é planejada. No momento que a poeira baixa, o modo como Jesus vai ser capturado, está tudo sendo... o trâmite está em curso, ninguém está vendo. Mas o plano já está concretizado no coração daqueles hipócritas. Então, o que eu e você devemos, ao olhar para esse texto, aprender? Eu e você temos a tarefa de pregar o Evangelho. Eu e você temos a tarefa de, ao pregar o Evangelho, apresentar os frutos daquilo que Deus nos chama para produzir. Os recursos você já tem. Você está na vinha. Lá tem torre, lá tem um lagar. Os recursos estão todos aí. Os meios para cumprir essa tarefa estão todos aí. A vinha está equipada com tudo que é necessário. A pergunta é, como você está usufruindo desses recursos? Como é que você tem funcionado? Para ficar bem próximo essa aplicação, não foge a nenhum de nós. Só para ficar nesse exemplo, de que maneira as tuas redes sociais hoje estão sendo usadas em nome de Deus? Para pacificar? Para promover cura? Ou para levantar ainda mais raiva? Criar um ambiente rixoso? Responde para você hoje, no seu coração. Você tem falado em nome de Deus, ou em nome de uma sigla, ou em nome de um homem, ou seja lá de que lado for esse homem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não estão? É em nome de quem que você é chamado para falar? Jesus está condenando justamente isso. Jesus está falando, o reino para o qual vocês estão funcionando não é o reino de Deus, de maneira que o reino será retirado de vocês. Cada um está querendo fazer aquilo que convém ao seu próprio reino, ao seu próprio gosto, a manter o status quo. Não podemos perder. Se perder, o mundo está perdido. Se eu perder, o mundo está perdido. Como se Deus perdesse o controle de todas as coisas. Aí Jesus conta uma outra pequena parábola que talvez merecesse uma atenção bem particular só para ela, mas que está dentro dessa mesma ideia aqui, desse mesmo trecho, que ele vai dizer, olha, vocês nunca leram, versículo 42, nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E à medida que ela é rejeitada, ela se torna também uma pedra de tropeço, de maneira que ninguém vai resistir a isso. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um outro povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, será reduzido ao pó. É o que Jesus está dizendo. Quando ele não é percebido como a pedra angular, a pedra que dá o prumo, a pedra que é a referência, a pedra que guia, a pedra a partir da qual tudo é edificado. Quando não é assim, essa pedra se torna pedra de tropeço. Mas por que isso acontece, gente? Porque o que é definitivamente necessário, o principal, é ignorado: Jesus. É nesse ambiente
que estavam lá os religiosos dizendo: nós não queremos Jesus, e é nesse ambiente que talvez estejamos eu e você vivendo hoje. Nós não queremos Jesus, apesar de falarmos em nome de Jesus, nós queremos usá-lo segundo a nossa conveniência. Então, nós temos tudo o que é necessário para que a gente possa produzir aquilo que Deus tem como expectativa no seu coração, os frutos que Ele espera. De maneira que, se temos os melhores recursos, as melhores condições, devemos pensar sobre como vivemos para que Deus nos livre de ouvir coisa parecida àquilo que foi dito para os religiosos: o reino de Deus será tirado de vós. Por quê? Porque os frutos que se espera no reino não são os frutos que vocês têm produzido. É preciso que você entenda, como um agricultor que trabalha para Deus, na vinha de Deus, é preciso que você entenda que a vinha é de Deus. Os recursos são de Deus. E que você deve apenas atender às expectativas de Deus. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, do seu povo, dos seus trabalhadores. Que Deus nos faça entender que é um privilégio participar da sua vida, trabalhar para a sua glória, mas isso não me dá o direito, não te dá o direito de agir segundo seus próprios interesses. Que Deus nos dê condição de olhar para o modo como a gente está funcionando em nossos dias e nos arrepender. E nos arrepender. Não é tempo de oba-oba. Aliás, nunca é tempo de oba-oba, principalmente em nome de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo do seu povo se voltar para a sua face, clamar por misericórdia e dizer: Senhor, naquilo que eu tenho sido como trabalhador e talvez não tenha atendido às expectativas do Senhor, que é o proprietário de tudo, me dê mais uma chance para que eu viva e viva para a tua glória, para que eu funcione para atender às tuas demandas, para atender às suas expectativas. Que o Senhor nos ajude a fazer calar as nossas paixões e a gente passe então a viver, passe a funcionar com o intuito de tão somente glorificar o nome de Deus naquilo que somos chamados para fazer. Amém?